Então, pessoal, a gente hoje o tema, né, que a gente vai estar usando esses minutos da nossa aula agora para a gente fazer uma avaliação do conteúdo que a professora trabalhou com vocês. Eu já falei com vocês, a avaliação, a gente não precisa ficar nervoso, a gente tem aquela ideia, eu vou fazer uma prova e já fica nervoso e já trava. Não, é uma atividade normal, é uma atividade que a professora precisa ter. Essa avaliação é mais para mim do que para vocês. Por que é mais para mim do que para vocês? Eu vou estar vendo aquilo que vocês não conseguiram entender do que eu expliquei. Ninguém precisa entender tudo. Só que eu vou pegar, por exemplo, essa atividade e vou olhar assim, olha lá, o Jorge não entendeu o que é o ludismo. Então eu vou trabalhar um pouquinho melhor o ludismo. Por isso que eu gosto sempre de falar que a avaliação, uma atividade que a gente faz em sala de aula, ela serve às vezes mais para o próprio professor do que para o estudante. Então a gente trabalhou sobre a aula da Revolução Industrial, né? Essa aula é um nivelamento. Então significa que vocês já aprenderam ela lá no primeiro trimestre, lá antes das férias, e hoje a gente vai analisar aquilo que vocês aprenderam mesmo. A professora já explicou o conteúdo da aula para vocês, e agora a professora vai aplicar essa atividade para ver o que vocês aprenderam. Essa daqui é a primeira parte da nossa atividade avaliativa. Então a professora pegou uma folha e nessa folha a professora fez o esqueleto de um mapa mental. Todos aqui já trabalharam mapa mental, né? A gente já trabalhou mapa mental, vocês já trabalham em outras disciplinas também, que a professora conversa com os professores. O que é o mapa mental? Eu vou explicar para vocês, mesmo vocês já sabem, eu vou reforçar essa explicação. O mapa mental é um resumo do conteúdo que a gente trabalhou. A gente vai fazer um resumão daquilo que foi dito na aula. Então, olhem lá, a gente põe no meio do mapa mental o tema da nossa aula. E eu vou entregar um esqueleto desse mapa mental para cada um de vocês. Então, olha lá, Rafa, esse é o teu. Vamos lá, Felipe. Isso. Então, pessoal, esse daqui é a primeira parte da nossa avaliação. A gente vai fazer esse mapa mental com o auxílio dos slides. Eu vou deixar vocês usarem os slides da aula que foi trabalhada, tá bom? Vocês podem falar para o professor, professora, vai para frente o slide, volta para trás, que eu vou estar ajudando vocês. Tentem fazer de maneira individual, para eu perceber mesmo quem aprendeu, quem não aprendeu. E a segunda parte dessa nossa atividade avaliativa, aí vocês vão fazer esse mapa mental que eu dei na folha, que eu dei no esqueleto. A gente vai trabalhar ele lá no Canva, lá naquele aplicativo que a gente consegue montar um mapa mental. Então, a segunda parte da nossa avaliação vai ser isso. Nós vamos usar a tecnologia, tá? Só que no primeiro momento, a gente vai fazer ele aqui. Então, olhem lá, a professora vai ler com vocês. A gente viu sobre o cartismo e sobre o ludismo, né? Belezinha? No primeiro quadrinho ali, o que vocês vão pôr? Que informação vocês vão pôr? Tá todo mundo conseguindo acompanhar o primeiro quadrinho? Beleza? Vocês vão pôr o parlamento. O que o parlamento decidiu sobre o cartismo? A lei de 1824. O que dizia essa lei de 1824? Eu já vou pôr daqui a pouco o slide para dar uma ajudinha nesse primeiro momento. Depois, o ludismo. Quem era o líder do ludismo? Lembram que a professora falou? O que o ludismo defendia e os resultados dele. Depois, lá no redondinho, vocês vão pôr conquista dos operários. O que os operários conseguiram? Lembra? Todos aqueles aspectos que a professora explicou para vocês, do que os operários conseguiram fazer?
Felipe, escuta eu falando um pouquinho, daqui a pouco você faz, você está muito adiantado. Depois, a opinião de vocês. Por que eu quero saber a opinião de vocês? Para eu perceber se vocês são críticos, se vocês aprenderam. O que você acha sobre greves? Vocês vão escrever nesse quadrinho aqui, ó. O que vocês acham sobre as greves? Depois, por que é importante a gente lutar pelos nossos direitos? É importante lutar pelos nossos direitos? Sim? Por quê? Depois, olha lá. Então, a professora cuidou dos detalhes para todo mundo poder fazer tudo que tem ali. Vocês vão fazer o quê? Desenhe o objeto que os trabalhadores usavam para estragar as engrenagens das máquinas. Lembram? O objeto? Sim. Ah, sim. Então vocês vão fazer o desenho desse objeto lá no quadrinho que está pedindo. Do lado. Então esse daqui daí vai ser mais amplo. O que vocês vão fazer? Vão desenhar o que você entendeu do conteúdo. Qualquer imagem que venha na tua cabeça sobre o conteúdo da Revolução Industrial e da revolta dos operários, qualquer desenho que lembre, a professora vai falar em Revolução Industrial, rebelião dos operários, a imagem que vir na cabeça de vocês vão desenhar ali, ok? E por último, a carta ao povo. O que dizia aquela carta ao povo? Tudo que vocês lembrarem. Quantas pessoas assinaram aquela carta ao povo? O que os operários queriam naquela carta ao povo? Vocês vão estar colocando aqui nesse mapa mental. Então, observem lá que o mapa mental tem o esqueleto, tem o esboço dele, do ladinho que é para vocês colocarem, né? E vocês vão, então, fazer um resumo sobre isso. A professora vai estar avaliando vocês. E depois, a outra etapa da avaliação, nós vamos jogar esse mapa mental lá no Canva e a gente vai estar produzindo tecnologicamente um mapa mental. Beleza? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Joslene, beleza? Beleza, Kathleen? Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês usarem os slides. Por que eu vou deixar? Porque tem muita data, nomes. Então, por isso a professora vai deixar vocês usarem os slides. É uma avaliação com consulta, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho lá, olha lá. Fala sobre o cartismo. Observem lá e vocês vão tirar as informações que vocês precisam do cartismo. O que vocês vão escrever lá no cartismo? Sobre o parlamento e sobre a lei de 1824. Então, daí a professora, olha lá. Espera aí, só um minutinho. Que não é esse daqui. Professora, já acha aqui. Tá? Não. Aqui. Então, escrevam lá o que tem sobre o cartismo. E já a professora daí vai mudar os slides lá. Daqui a pouco a gente volta, não tem problema. Isso. Tentem tirar ali desse slide a informação que a professora precisa. Tudo bem, Felipe. Ficou claro o que é para vocês fazerem? Sim? Então, o cartismo. Agora vamos lá para o próximo
que é o ludismo. Então, olha lá, o que é o ludismo? Lá no segundo quadrinho do nosso mapa mental. O que a professora quer que vocês escrevam lá no quadrinho do ludismo? Quem foi o líder? O que eles defendiam? E quais foram os resultados do ludismo? Vejam, tem mais um slide sobre o ludismo. Daqui a pouco a professora vai para frente. No próximo. Conseguiram encontrar tá? Felipe, Kathleen? Então tá bom, pessoal. Então agora a gente vai parar a gravação, tá? Que a professora vai mandar para o meu estágio probatório, mas a gente vai continuar essa avaliação, porque a gente vai ter outras etapas dela também, tá bom?